Olá, alunos, bom dia! Como é que vocês estão? Como é que vocês acordaram hoje? Eu acordei super bem, certo? Então, hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos na disciplina de matemática. Iremos trabalhar com o conteúdo medidas de temperatura. Lembram que lá no início do módulo 3 nós iniciamos com a temática medidas de tempo e de temperatura? Então, já que nós trabalhamos com as medidas de tempo, daremos continuidade com medidas de temperatura, combinado? Quando a gente fala em temperatura, a gente pode dizer que é o grau de calor ou de frio de um ambiente ou de um corpo. Tá certo, minha gente? É importante vocês saberem também que aqui no Brasil, essa temperatura, ela é medida em grau Celsius, gente. Que pode ser representado dessa maneira aqui, tá? Ou dessa maneira aqui, tá certo? Então, quando te ensinaram a falar assim, escreva em graus Celsius a medida de temperatura de tal ambiente. Aí vocês já sabem que pode se escrever dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui, certo? Então, vamos lá. Abram os livros de vocês nas páginas 84 e 85, tá certo? Então, a gente vai ter assim, na página 84, a gente vai ver as medidas de temperatura no nosso dia a dia, tá certo? Através de algumas situações que o livro nos traz, tá certo? A primeira delas é: ao ligar o forno para fazer um bolo, pode-se determinar a temperatura de acordo com a receita. Ou seja, imagina que mamãe está fazendo um bolo de chocolate, tá certo? Para o aniversário de sua prima, tá? Ela está seguindo a receita da vovó. E nessa receita há indicações, tá certo? A que temperatura o bolo deve ser assado, tá certo? Que é para mamãe não deixar o bolo muito tempo no fogo e acabar queimando o bolo, tá certo? Então, o que tia Sinara quer dizer com isso é que nas receitas geralmente elas indicam a temperatura a que o bolo deve ser assado, tá certo? Porque lá no fogão, lá no forno, há várias possibilidades, tá certo? Então, a receita, ela nos traz uma pra gente aquecer, tá certo? O forno e assar aquele bolo, tá certo? Na situação 2 tem assim como legenda: em um dia quente, é possível ligar o aparelho de ar-condicionado a fim de diminuir a temperatura ambiente. Ou seja, ligar, né, aquele ar, deixar uma temperatura mais baixinha, que é para deixar aquele ambiente mais fresco, mais frio, tá? Na imagem 3, temos a seguinte legenda: antes de sair de casa, é importante consultar a temperatura prevista, ou seja, uma possibilidade futura, tá? Então, essas previsões, elas são realizadas a partir de um cálculo, tá certo? Por exemplo, a gente vai ver isso mais adiante, tá certo? Então, vou repetir. Antes de sair de casa, é importante consultar a temperatura prevista para o dia e assim selecionar adequadamente a roupa para não sentir frio e nem calor, certo? Imagina que você foi para uma praia, tá certo? Se planejou, né? Separou aquela roupa, fez aquele lanchinho e quando chegou na praia, de repente começou a chover. Olha que situação. Talvez, se vocês tivessem pesquisado, né, a previsão do tempo para aquele dia, né, vocês teriam feito um outro programa, tá certo? Então, a previsão, é uma possibilidade futura, tá certo? Em relação a tempo, se vai chover, se vai fazer sol, ok?
Então, você se lembra da imagem de abertura desse módulo? Não vão lá na página de abertura. Vamos tentar lembrar, ok? Na cena, todos usavam roupas de frio, sim. Eu lembro, inclusive, tinha crianças que usavam casaco, touca, outras usavam casaco com cachecol para se proteger do frio. Acho que estava fazendo muito frio naquele dia. Letra A. Na sua opinião, qual era aproximadamente a temperatura do ambiente retratado naquela cena? Que temperatura vocês acham que estava aquele dia? Escreva aí do lado, ok? Letra B. Para verificar a temperatura de um ambiente, você acha que precisamos fazer o quê? Bem, se fosse eu usaria um instrumento, tá certo? Esse instrumento, ele pode ser usado para medir ambiente, tá? A temperatura do ambiente, para medir a temperatura do corpo. Que instrumento será esse que eu estou falando? Vocês já sabem o nome? Já? Então, escrevam aí embaixo, tá? Eu usaria o tararã. Falando nesse instrumento, vamos fazer a leitura da página 85, que tem como tema termômetro analógico e termômetro digital, certo? Então, primeiro a gente tem assim. Você já viu ou sabe o que é termômetro? Vocês já viram esse instrumento? Vocês já usaram esse instrumento? Bem, eu acredito que muitos de vocês têm esse aparelho em casa. Eu acredito que a maioria deve ter. 2. Observe as fotos, leia as legendas e em seguida responda a questão. Então, vamos analisar as imagens seguintes. A primeira, nós temos um termômetro digital. Ele é usado para medir a temperatura de quê? Do corpo. Muito bem. Na segunda imagem, nós também temos um termômetro digital, mas ele é usado para medir o corpo. Dá uma analisada aí. Não, ele não vai medir a temperatura do corpo. Ele vai medir a temperatura do alimento durante o quê? O seu cozimento. Muito bem. Ao lado, temos outro termômetro, porém, é um termômetro que analógico. Ele é usado para medir a temperatura de ambientes, ok? E na última imagem também temos um termômetro, porém, um termômetro digital, ok? Ele é usado para medir a temperatura de ambientes, o quê? Abertos. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar outros tipos, tá? De termômetros, ok? Logo embaixo, a gente vai ter assim. Você ou alguém próximo a você já viu ou usou alguns desses tipos de termômetros? Se sim, vai colocar que sim. Se não, também coloca não. Contem aos colegas como foi e que informação importante você obteve. Escrevam aí do lado, bem organizado, ok? Então, termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura, ou seja, de um ambiente, de um corpo, seja de um alimento e etc. Nos termômetros, a temperatura é indicada em quê? Em graus Celsius, tá? Dessa maneira ou dessa maneira aqui, ok? Vamos lá para a página 86. Leitura de temperaturas em graus Celsius. Então, você estudou anteriormente nesse módulo que aqui no Brasil usamos o grau Celsius, como unidade de medida de temperatura e que seu símbolo é esse aqui. Agora, vamos ler temperaturas em graus Celsius, ok? Segundo informações publicadas no site do Instituto Nacional de Meteorologia,
a maior temperatura que já foi registrada no Brasil ocorreu no município de Bom Jesus, do Piauí, tá? Chegando a quase 45 graus Celsius, ok? E no mundo foi de 58 graus Celsius, lá na Líbia, tá certo, gente? Com base nessas informações que acabamos de ler, tá? Vocês irão responder as seguintes perguntas. Letra A. Qual a diferença entre essas temperaturas? Quando a gente fala em diferença, deixa a tia Sinara apagar aqui. Então, vocês irão pegar as numerações, tá? Que foram 58, tá? E 45, não foi? Quando a gente quer saber a diferença, a gente vai usar o sinal de mais ou o sinal de menos. Lembram que a gente já viu isso nas aulas presenciais? Então, a gente vai usar o sinal de menos, ok. Ainda na letrinha A, escreva em graus Celsius, ou seja, quando vocês obtiverem o resultado, vocês irão escrever o resultado em graus Celsius. Oxe, tia Sinara, como é que eu vou escrever em graus Celsius? Dessa maneira aqui. Ou essa daqui. Combinado? Vamos continuar. Na letra B, compare essas temperaturas. Qual é a maior? Qual foi a maior? Escreva em graus Celsius. Segundo, leia as medidas de temperatura indicadas ao lado. Tá vendo esses quadradinhos coloridinhos aí? Então, eles nos traz algumas medidas de temperatura, ok? Na letra A, a gente vai ter a seguinte questão. Escreva essas medidas em ordem crescente. Quando a gente fala em ordem crescente, a gente pode ligar essa palavra a que sentido? Crescente, crescendo. Muito bem. Então, vocês vão escrever do menor para o maior. Muito bem. Já na letra B, escreva essas medidas em ordem decrescente. Ó, decrescente, descendo. Ou seja, será do maior para o menor. Eu já sei que vocês sabiam disso, porque estudamos nas aulas presenciais, não é verdade? Na letra C, calcule a diferença entre a maior e a menor dessas medidas de temperatura. Então, vocês irão analisar essas medidas e irão pegar qual é a maior. Vai escrever aqui. Depois, vai escrever qual foi a menor. Vai colocar do lado para fazer a continha. Quando a gente fala de diferença, a continha será de mais ou de menos? De menos, muito bem, gente. De subtração. Vamos lá para a página 87. Temperaturas máximas e mínima diárias. Você se lembra da menina de casaco azul, da cena de abertura desse módulo? Lembro. Ela estava usando uma roupa adequada para não sentir frio. Provavelmente porque os pais dela consultaram a previsão do tempo. Agora, imagina se os pais dela não tivessem pesquisado essa previsão, tá? E levasse essa menina com roupas leves para dias quentes. Ela ia sentir muito frio, não ia, gente? Vocês concordam? Então, a previsão de tempo, ela serve justamente para isso, para a gente se preparar, tá certo? Para aquela situação, tá bom, gente? Então,
Consultar a previsão do tempo diariamente é importante para saber, por exemplo, como se vestir para não sentir frio e nem calor, tá certo? A gente pode saber dessas previsões assistindo um repórter, tá? Acessando o nosso celular, também nos dá essa possibilidade, ok? Então, a gente vai fazer uma leitura de imagem agora, ok? Então, aí a gente tem o título Previsão da Temperatura. Essa previsão da temperatura, ela foi realizada em um dia só? Não, ela foi realizada durante uma semana. Ela foi realizada para uma semana, não é verdade? Então, a gente vai ter aí domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado. Se vocês analisarem aí, tá certo? Ele nos traz a informação da temperatura máxima e da temperatura mínima. Primeiro, por que você acha que utilizamos o termo previsão para indicar essas temperaturas? Se vocês estavam prestando atenção, tia Sinara já deu uma dica, tá certo? Segundo, na previsão da temperatura mostrada acima, há as indicações, essas em negrito, para cada dia da semana. Você sabe o que elas significam? Vocês sabem dizer? Então, quando tia Sinara viu essa abreviação, tia Sinara lembrou logo do momento em que nós fizemos as agendas. Lembra que tia Sinara pedia, se for escrever a palavra páginas, não esqueçam de quê? Do pontinho, não é verdade? É o que está acontecendo com essas duas palavras aí, ó. Então, na letra B, tá? Vocês irão anotar o significado de cada uma delas, ok? No lugar correto. Agora, vamos lá para a página 88. Vamos continuar com nossa atividade. Observe novamente a previsão da temperatura mostrada na página anterior, tá? Vocês vão voltar à página, vão dar aquela analisada. Se precisar voltar, vocês irão voltar novamente, ok? Letra A. Qual é a temperatura máxima prevista para o domingo? Qual é a máxima? Quando achar, escrevam aí em graus Celsius, tá? E qual é a temperatura mínima? Também vão escrever, tá certo? Essas duas perguntinhas aí, elas se referem ao dia... Qual dia da semana? Domingo, muito bem. Na letra B, qual é a menor das temperaturas mínimas previstas para essa semana? Para qual dia da semana essa temperatura está prevista? Ou seja, vocês irão analisar durante toda a semana. Quando encontrar, escrevam em graus Celsius, tá certo? E depois coloquem o dia em que essa temperatura está se referindo, ok? Letrinha C. Qual é a maior das temperaturas máximas previstas para essa semana? Aí ele já quer a maior, tá certo? Quando encontrarem, escrevam em graus Celsius e depois escrevam os dias. Olha, está no plural, então é mais de um, já tem uma dica aí, não é verdade? Escreva quais dias da semana essa temperatura está prevista, ok? Agora vamos lá para o quarto. Hélio consultou no município em que ele mora a previsão do tempo para 2 dias diferentes da próxima semana. Observe o que ele encontrou. Ó, ele foi e fez um cartaz, tá? Com as informações que ele teve com a sua pesquisa, tá? Temos aí um cartaz para terça-feira e outro cartaz para sexta-feira, não é verdade? Na letrinha A, em qual dos 2 dias a temperatura máxima será maior?
Será na terça ou na sexta? Então, escrevam o resultado aí nessa linha. Na letra B, em qual dos 2 dias a temperatura mínima será menor? Será na terça ou será na sexta? Quando encontrar, coloca o resultado aí, tá, gente? Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui na página 88, tá certo? Porque vocês terão outras disciplinas para trabalhar, ok? Então, tia Sinara vai ficando por aqui e a gente já se encontra no próximo vídeo, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até logo!